foi esse inteligente que inventou o forró, fez a morena levantar pó. Ele é um artista, trabalhou bem, e a morena forrozeira é de quem tiver disposto pra ganhar no cheio. Eu vou fazer tudo pra ganhar no cheio. Eita, no Xenhenhen hoje, a aula de português, meus amores. Já vamos abrindo aí no capítulo 6. Olha só, hoje, português, 16/6/2020, tá? Capítulo 6, culturas singulares em um Brasil plural, né? O Brasil é um país plural. Nossa cultura é muito rica e diversificada graças aos diferentes povos que aqui se encontram e se misturam. Muitas comunidades ainda preservam costumes e tradições que herdaram de seus antepassados, na dança, na música, na alimentação, nas histórias ou no artesanato. Olha só, gente, a abertura do capítulo como é, né? E agora vamos passar para página 60, que tem aqui a primeira leitura. Tem um início de conversa, vamos passar logo para o texto em si, tá? Qual é o texto? Como vivem os índios hoje? Então, come on com a titia. Vamos acompanhar a leitura. Como vivem os índios hoje? Descubra como é o dia a dia dos grupos indígenas no século XXI. Em 19 de abril, celebra-se o Dia do Índio. Ótima oportunidade para que você se pergunte como vivem os primeiros habitantes do Brasil. Muito tempo se passou desde que os portugueses chegaram aqui e conheceram esses povos cheios de tradição. Mais de 500 anos depois, qual é o resultado desse encontro de culturas? Pegue seu cocá e embarque nessa viagem ao mundo indígena moderno. A tia não está de cocá, a tia está com um acessóriozinho de festa junina, que está no período junino. Vamos para 61. Por toda parte, você que está acostumado a pensar que os índios vivem na floresta, já os imaginou morando no meio do sertão ou na beira da praia? Pois saiba que isso é bem comum, especialmente na região Nordeste. Apesar disso, a maioria dos 900 mil indígenas encontrados hoje no Brasil habita regiões de floresta, em terras destinadas pelo governo a elas. Muitas dessas terras ficam no estado do Amazonas, mas também existem grupos indígenas nos outros estados da região norte e na região centro-oeste, além do nordeste e do sudeste. Nessas terras, os índios vivem em aldeias que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento, as famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Até aí, nada diferente dos indígenas que viviam por aqui há 500 anos. Mas saiba que nesse tempo muita coisa mudou. Os índios não poderiam ter vivido em contato com o homem branco por 5 séculos e continuam exatamente da mesma forma, explica o antropólogo João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer um exemplo? É muito difícil encontrar hoje índios sem roupas em uma aldeia, conta Mistureba. Os índios atuais absorveram diversas práticas que não pertencem à sua cultura. Muitas crianças indígenas frequentam escolas mantidas nas aldeias pela Fundação Nacional do Índio, que é FUNAI, e aprendem o português. Mas isso não quer dizer que os indígenas tenham abandonado suas tradições, como os rituais religiosos e as danças. Muitas etnias indígenas, elas têm a sua própria linguagem, viu, pessoal? Mesmo que eles falem português fluentemente como nós, mas eles têm a sua própria língua, certo? Então, vamos lá. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura, explica João Pacheco. É natural que a primeira reação do ser humano ao ver as tradições do outro povo seja a curiosidade e não a hostilidade. Os indígenas têm a possibilidade de praticar duas culturas sem se tornarem menos índios por causa disso, é o que eu acabei de falar, né? Continuando aqui na 62. Quer ver como isso é possível? Quando alguém fica doente em uma aldeia, a pessoa é tratada ali mesmo. Isso porque os índios têm muitos conhecimentos para utilizar ervas e plantas no tratamento de moléstias. Além disso, existe o pajé, o curandeiro responsável por cuidar dos doentes. Mas quando o caso é grave e não pode ser resolvido dentro da aldeia, o jeito é levar o doente a um hospital. Nas cidades. Agora que você já conhece essa mistura cultural,
não vai se surpreender tanto ao descobrir que os índios chegaram às grandes cidades. Em lugares como Manaus e São Paulo, eles têm movimentos organizados, conta João Pacheco de Oliveira. Assim, conseguem manter uma vida coletiva de cooperação e promover encontros que mantêm suas atividades rituais. Depois de saber de tudo isso, dá para ver que as pessoas de diferentes culturas podem conviver em harmonia e aprender uns com os outros. Conviver com os índios seria uma experiência maravilhosa para qualquer criança. Eles têm muito a contar e ensinar, garante João Pacheco de Oliveira. De fato, quem aí não gostaria de ter um amigo indígena? Muito bem, terminando a leitura do texto, vocês vão fazer, tá, as atividades da página 62, tem duas questões aqui, interpretação oral, 63, 64 e 65, a tia volta já já com a correção junto com vocês. Zabudu i malubi maya maior, voltando, meus amores, com as correções na página 62, a gente tem aqui interpretação oral, certo? Aí, o que diz a interpretação oral? De acordo com a reportagem, o que se pode concluir sobre a convivência entre as pessoas de diferentes culturas? Que é possível que essas pessoas possam conviver de uma forma harmoniosa, né? Uma respeitando a sua cultura e a tradição uma da outra. Aí, em sua opinião, qual é a importância de conhecer a cultura de outros povos, como os dos indígenas? Qual é a importância, gente? A cultura, a educação, coisas que a gente vai levar para o resto da vida. Ensinamentos, certo? Coisas que a gente não conhece, que eles têm muito a passar para nós todos os dias, né? Vamos passar para 63, que tem assim: escreva o trecho que apresenta as características que foram mantidas pelos povos indígenas do Brasil há mais de 500 anos. Então, vamos lá. Abre aspas, né? Nestas terras, os índios vivem em aldeias em que, geralmente, eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Aí, fecha aspas, tá? Vou colocar aqui que eu tinha esquecido. Certo? Então, vamos continuar na questão 2. A reportagem Como Vivem os Índios Hoje apresenta 3 intertítulos: por toda parte, mistureba e nas cidades. Qual é a função dos intertítulos em uma reportagem? Organizar as informações para que o leitor possa compreender, certo? Letra B. Relacione cada intertítulo a seguir ao conteúdo apresentado nele. 1 por toda parte, 2 mistureba, 3 nas cidades. Então, trata da troca cultural entre indígenas e sociedade não indígena. O que é? Mistureba. 2, tá? Já coloquei aqui a sequência. Explica que os indígenas também vivem nas grandes cidades. Nas cidades, o 3, certo? Aborda onde vivem os indígenas atualmente nas mais diversas regiões do Brasil. Então, é o quê? Por toda parte. Qual é a sequência? 2, 3, 1, certo? Questão 3. Releia o trecho a seguir. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura. De quem é essa fala, pessoal? É a fala do antropólogo João Pacheco de Oliveira, citado diversas vezes no texto, certo? Que pontuação é empregada para sinalizá-la? As aspas. Página 64, questão 4, tem assim: com que objetivo o repórter utilizou a fala de outras pessoas em seu texto? Assinale a alternativa correta. Para acrescentar informações, uma vez que o repórter não era capaz de falar sobre o assunto. Para apresentar o depoimento de um especialista e, assim, atribuir mais credibilidade ao texto. É a segunda opção, certo? Que vocês irão marcar. Questão 5. Releia o trecho a seguir. Nessas terras, os índios vivem em aldeias em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento, as famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. A. O pronome eles retoma qual a expressão usada anteriormente? Aldeias, terras ou índios? Eles, índios. É o que vocês irão marcar aqui, a terceira opção. Letra B.
O emprego do pronome eles, num contexto acima, permite evitar a repetição de uma expressão empregada anteriormente, repetir uma expressão empregada anteriormente ou omitir uma expressão empregada anteriormente. É a primeira opção, que diz o quê? Evitar a repetição de uma expressão empregada anteriormente, certo? Então, aqui embaixo ele está dizendo o que é a reportagem, né? O gênero textual reportagem. A reportagem é um texto jornalístico que informa sobre um assunto específico. Ela pode ser escrita ou oral e apresentar falas ou depoimentos de especialistas a fim de comprovar os fatos apresentados, certo? Virou para 65, né? Nós temos aqui 2 textos, um pequeno texto que fala os povos indígenas isolados e de recente contato, que é justamente o texto que nós acabamos de ler. Então, cidadania no dia a dia, as mudanças na vida dos indígenas. Quando chegaram ao Brasil, os europeus impuseram a cultura europeia aos indígenas, modificando a cultura, as tradições e o modo de viver desses povos. A estimativa era de que, na época da chegada dos europeus às terras brasileiras, havia um total de 6 milhões de indígenas, mas as doenças transmitidas pelos conquistadores e o extermínio dessa população acarretou na redução dos indígenas e na sua fuga para lugares distantes desse território. O número de indígenas, segundo a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, diminuiu para cerca de 900 mil. Por isso, o dia 19 de abril é um dia de reflexão, de pensarmos na história dessa população, que faz parte da história brasileira, e do quanto eles sofreram após a chegada dos brancos nessas terras. A sua luta ainda hoje para manter suas tradições e raízes. Então, a gente tem aqui embaixo 2 itens para que a gente possa refletir, tá? Que consequências a chegada dos europeus trouxe aos indígenas do Brasil? O que você sabe sobre a cultura indígena? Por que devemos valorizar a cultura dos povos indígenas? Então, essa questão vai ficar para uma reflexão de vocês, tá certo? Para levar a pensar. Tá bom, meus amores? Por hoje é só. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, quarta-feira, aula de geografia. Não esqueçam, tá certo? Um beijo para vocês.